Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, Nick aqui. Hoje vamos falar sobre esse assunto polêmico, frutose. Engorda, é vilão, faz mal para a saúde. Então a gente vai deixar isso bem claro no canal sobre essa questão da frutose. Então, como muitos de vocês já sabem, frutose normalmente a gente sempre está associado a um carboidrato. Então, nada mais é que um carboidrato, assim como a glicose, assim como a lactose, assim como a galactose do leite, tudo isso são carboidratos. Ok, a gente sabe que uma grama de carboidrato tem 4 calorias. Mas por que a frutose seria diferente? O que muda desses três? Basicamente muda a formação da molécula, como a molécula se rearranja. Porque na verdade, tanto a frutose quanto a glicose vão ser na fórmula C6H12O6, então isso não vai mudar. O que a gente sabe que pode acontecer? Essas moléculas que eu acabei de citar, elas têm um arranjo diferente e com isso algumas enzimas do nosso corpo que a gente usa para digerir, quebrar o carboidrato, acabam se encaixando diferente devido a essa estrutura da molécula. Ou seja, a gente não digere da mesma forma a glicose e a frutose, tá? Então, o que a gente consegue entender como frutose? Ah, a frutose vem do que mesmo? Da fruta. Ah, então fruta engorda, né? Bobagem, galera, bobagem. E no final desse vídeo vocês vão entender o porquê dessa bobagem e que fruta vai ser seu aliado, vai ser seu protetor no futuro para você conseguir viver bem, ter um monte de antioxidante, fibra, mas enfim, vamos lá. Qual o problema dessa ingestão em excesso de frutose? Ela vai engordar mais fácil? Vai engordar mais fácil esse excesso de frutose. Então aí para seres humanos normais, pessoas normais, a gente deve ingerir aí mais ou menos de 30 a 40 gramas de frutose por dia. Lembrando, não é carboidrato. Então, uma fruta, por exemplo, vamos dizer assim, uma maçã. Uma maçã tem uma maçã pequena tem umas 10 gramas de carboidrato. Então, 5 gramas de carboidrato vão vir de glicose e as 5 gramas de carboidrato da frutose. Tá, só tem 5 gramas de carboidrato, só tem 5 gramas de frutose numa maçã. Então a gente pode consumir bastante maçã, a gente pode consumir bastante laranja? Sim, sem problemas. Isso daria para atingir os 40 gramas de frutose por dia? Daria por volta de umas 6 a 8 frutas, tá? Isso que eu peguei os exemplos que tem mais frutose, que é a laranja e a maçã. Porém, as outras frutas têm menos frutose, você pode consumir até mais. Depois eu vou deixar a tabela aí para vocês darem uma olhada na quantidade de frutose por fruta. Então, basicamente, em relação à frutose, a gente nem consegue atingir essa quantidade real para ter esse problema. E o que acontece se passar dessa quantidade? Até porque quem treina, a gente que é marombeiro, é grande, a gente até consegue absorver um pouco mais do que essa quantidade que eu falei de 30 a 40 gramas. Mas digamos assim, que se a gente passa em excesso, o que acontece? Eu não falei que a gente precisa digerir e que ela é digerida de uma forma diferente? Então, essas enzimas, a gente tem um monte de enzima que pode degradar a glicose. Então, a gente come em excesso, não tem problema, o nosso corpo dá conta. Porém, a frutose não. A gente tem um limite dessa quantidade de enzimas, dessa 2,3-frutoquinase, que vai cortar a frutose para a nossa absorção. E caso a gente consuma um monte de frutose, a gente consome essas enzimas e aí não tem mais enzima para cortar essa frutose. Então, para onde que ela vai principalmente? Para o fígado. E se o fígado não consegue cortar essa frutose para virar fonte de energia, o glicogênio, vira fonte de triacilglicerol, gordura, vai virar gordura no nosso corpo. Então, por isso que o excesso de frutose engorda mais fácil que a glicose, porque a via de metabolização dela está mais próxima à da gordura em si do que
virar um propriamente carboidrato, por causa que o fígado ele tem essa preferência de frutose, tá? Também. Então, Nick, eu devo me preocupar com essa ingestão de fruta? Não, não, galera, não se preocupem, porque como eu falei, a fruta tem pouca frutose de fato, muita fibra, muitos compostos bioativos que vão te ajudar, é gostoso, é um doce a mais. Qual que é o problema da frutose? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque tem problema? Sim, tem problema da frutose, que ela vai te engordar mais fácil. Porém, se a gente consumir excesso, e onde tem esse excesso? Em refrigerantes açucarados, em mel. Como assim? Mel não é fitness? Galera, a quantidade de frutose do mel é 50%. Então a gente tem metade do mel, só metade do mel já é frutose. Então, 100 gramas de mel aí que você joga num doce ou sei lá, numa banana com aveia, você já põe 50 gramas de frutose de uma vez só. Isso sem falar do famoso xarope de milho, que é usado para adoçar vários alimentos industrializados, como bolinho, os bolos em gerais, salgadinho. Tudo aí que você vê que tem xarope de milho é um mau indicativo, vai ter muita frutose. Outra coisa que tem bastante frutose é o açúcar de cozinha. O açúcar de cozinha também, ele tem metade da quantidade de frutose. Então, se você consumir uma lata de coca, por exemplo, vai ter umas 36 gramas de açúcar. Cara, metade é frutose, então você já consome uma latinha de coca normal, você já consome umas quase 20 gramas de frutose. Então, é muito fácil de consumir a frutose em excesso por açúcar, xarope de milho, mel. Então evita essas coisas. Quer consumir frutose? Consome na fruta, tá? Uma excelente fonte de frutose. Então esse é o recado que eu queria passar para vocês. Não tenha medo de comer frutas, não tenham medo da frutose das frutas, mas evitem a frutose desses outros alimentos. Ou seja, evite alimento que tem açúcar adicionado ou ultraprocessado que vai ter o xarope de milho. Senão vocês vão engordar mais fácil, ninguém quer engordar mais fácil. E se você não quer engordar mais fácil, de jeito nenhum, o que eu aconselho? Deixa o like e ativa o sininho, porque assim você vai receber mais vídeo, vai receber mais conhecimento e vai engordar menos, porque você vai ter mais conhecimento e vai utilizá-lo ele no dia a dia. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo curto, só para mostrar pra vocês. E abraço!